Boa noite, tudo bem? É, Esse é um tema que cai muito em Enem. É o tal do moda, mediana, frequências e médias, certo? Alguns Enems vêm até duas questões sobre esse tema. São questões ali de estatística, tá? Então, vamos seguindo devagarinho. Moda é aquele que aparece mais. Até do conceito de moda que a gente tem, de moda de vestimenta, né, do que está na moda, do que não está na moda, é o que mais aparece. Quando um tipo de vestimenta, quando um tipo de roupa está na moda, este é o tipo de roupa que mais aparece, né? É um tipo de roupa mais procurado. Para sequências numéricas, vai ser a mesma situação, matematicamente. O mesmo conceito que a gente tem na moda de roupa, de se vestir e de se comportar, é o mesmo conceito matemático que a gente vai ter. Tudo bem? Se uma roupa está na moda, ela tem que ser a roupa que mais aparece. E se um determinado termo, um determinado número ali, numa sequência numérica dada na questão, é a moda, então esta é o termo que mais aparece, ok? Além disso, a sequência pode ser sem moda, e aí a gente vai chamar ela de amodal, ou ela pode ser com várias modas, e a gente vai chamar ela de multimodal, ok? Tudo bem? Está acompanhando? Tudo bem. Sim, sim, senhor. Então, continuando. Outra situação é que a gente vai chegar é numa situação chamada mediana. E a mediana vai ser construída através de uma organização dos termos da série de modo crescente. Então, a série numérica vai vir desarrumada, vai vir lá de uma forma não em ordem, tá? Fora de ordem, e você vai colocar ela em ordem. Quando você colocar a sequência em ordem, o termo médio vai ser a mediana, o termo do centro ali, o termo que divide a sequência na metade, né? Por exemplo, se a sequência tem 9 números, o quinto número, ele deixa 4 números do lado direito e 4 números do lado esquerdo. Então, numa sequência de 9 números, o termo médio vai ser o quinto termo e este termo vai ser a mediana, desde que primeiro você faça eles de ordem crescente. E o nome dessa organização dos termos de ordem crescente, a gente vai chamar de rol. Então, para você fazer a mediana, você faz o rol, faz a organização deles em ordem crescente e depois você pega o termo médio. Mediana é o termo central do rol, né? Ou, se a sequência tiver ali um número par de termos, tiver 10 termos, você tem que pegar os dois termos do meio, né? No caso de uma sequência de 10 termos, você pega o quinto termo e o sexto termo, e a média deles dois acaba sendo o a mediana. A média aritmética simples, né? Igual você faz de nota, igual você faz de prova, né? Você soma dois termos e tira a média deles, soma um com o outro e divide por dois. Vou fazer um exemplo, porque o exemplo é fácil da gente enxergar o que o que acontece, né? A gente aprende muito com o exemplo. Vou colar bem aqui esse exemplo aqui, ó. E aí cola pra lá. Ixi, não veio.
Não veio. Se eu copiar e colar para cá, aí eu consigo rabiscar. Agora, deixa eu tentar outro jeito, então. Vamos fazer aqui um jeito que eu sei que dá certo. Tirar uma foto e botar lá no papel em branco, para a gente rabiscar e tirar média, mediana e moda destes daqui. Agora deu certo. Boa noite, Matheus. Tudo bom? Ó, tenta fazer. Vamos dar aí 2 minutos. Tenta fazer destes daí, ó. Aqui são os meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E aqui são os salários. Inclusive está errado, falta um acento. Esse daqui são os salários da pessoa. Acha a média salarial nesses 5 primeiros meses da pessoa. 2 minutos aí para fazer. Agora são 19h40, 19h42. Faz aí e posta a resposta no chat. Professor, eu fiz meu cálculo aqui. Deixa eu ver se o Matheus vai fazer também. Tudo bem. Eu já descobri a moda e já descobri a média. E qual era o outro? Era o rol? Faz o rol também. Beleza. Professor, qual seria, tipo assim, a diferença de eu ganho, tipo assim, de eu ter uma média e de eu ter uma mediana? A média de um grupo inteiro e mediana seria o quê? Elas são diferentes. A mediana, ela é um termo central. A média, ela é a soma de todos eles e divide por 2, né? Então, não é a mesma coisa de forma nenhuma. Entendido. Ué, eu dividiria por 2? Ah, tá. Só os. Não, entendi. Os termos A centrais. mediana é quando você pega um grupo, por exemplo, de 5, você dividiria por 5, né? Juntaria todos eles e dividiria por 5. Agora, se fosse o tema central, eu pegaria só e dividiria por 2, porque é 2, né? A média não bate com a mediana. Elas não são iguais. Entendido. Elas podem ser diferentes e geralmente são. Só em casos muito específicos que a média é igual à mediana. Entendeu? Entendido. Ó, já passou até 3 minutos. Eu dei uma corrigida. Deixa eu fazer aqui, ó. Como é que faz a média? Bem aqui, ó. Você tem que fazer 1.100, né? Mais Vai ter 1.200. 1.050, professor. Deu quanto? Ah, você vai fazer tudo. É, Não, tudo bem. Pode to- continuar. toda a continha. A 1.000 minha deu 1.150. mais 1.050, né? Uhum. E divide por 5. Isso aí.
certo? Certo. 1.100 mais 1.200, 2.300. 2.300 mais 1.250 dá 3.550. 3.550 mais 1.200 vai dar 4.750, né? É. 4.750 mais 1.050 vai dar 5.800. Tá certo? Ou a gente errou em alguma continha? Ó, vamos fazer Professor? 2 a 2, né? Uhum. Fazer assim, 1.100 mais 1.200. Dá 2.300, né? Uhum. 1.250 mais 1.200. Essas continhas, assim, que são maiores, tem que fazer 2 vezes, para não perder questão por causa de bobagem. Meu professor deu 1.160. Bora ver se tá tudo certinho. De acordo. Ó, deu 5.800, né? Uhum. Sim. Vamos isolar aqui mediana e moda. Deu a média é 5.800 dividido por 5, tá? Isso é 1.160. 60. Olha, professor. 5 para 1 daria 1. Aí o 5 para 8 daria 1, sobraria 3. Viria um 0, daria 30. Para dar 30 seria 6. Pronto. Então, essa Tudo certo. daqui é a média, tá? Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Vamos tentar aqui mediana. Traz para cá. Vou abrir outra folha. Mediana. Mediana, você tem que fazer uma situação chamada Hall. Que é do menor para o maior, né, professor? Isso. Qual é o menor termo ali? 1.050. 1.050, né? Maio. Segundo 1.100. menor termo, 1.100. 1.200. 1.200. Repete 1.200. Repete o 1.200. Por fim, 1.250. 1.250. Acabou? Creio que sim. Aí, a mediana é o termo central do rol. Então, aqui, como tem só 5 termos, né? Este daqui é o termo central. Este daqui é a mediana. Tá vendo? Sim, Então, senhor. a mediana, que é igual a 1.200, ela é diferente da média, que é 1.160. Entendeu? Diferença entre média e mediana. Sim, senhor. E agora, moda, quem é? A moda é 1.200. A moda é 1.200. Aí, garoto, tá aprendendo. A moda é 1.200. Tranquilo? Tranquilo. Se Pronto. fosse o número par, então, eu pegaria o segundo termo e o terceiro termo e dividiria por 2, que daria. Sim. Se fosse 6, por exemplo, né, você pegaria o terceiro termo e o quarto termo e dividiria por 2. Entendido. Ok? Ok. Vamos pular um pouquinho, já que vocês assistiram a aula, essas questões aí passadas. E vamos para essa daqui, ó. Quatro minutos aí para vocês resolverem. São 7h48.
7h43 eu paro. 7h53 a gente para. Dá uma lida, tenta resolver aí, ó. Pega papel e caneta, né? Se não pegou ainda. Matheus, tenta aí. Alex, tenta aí também. Sim, senhor. Pode crer que eu estou anotando tudo aqui. Pronto. A Rocha, tenta aí. Professor, a respeito dessa questão, ele quer a mediana da frequência de crianças. A mediana tem que ser uma quantidade de crianças. Sim, a quantidade aqui. Você tem que fazer... Aqui, na verdade, é uma frequência de 1000 números, né? Foram pesquisadas 1000 famílias. Então, 100... Foram pesquisadas 1000 famílias, né? Foi? Posso falar? Professor, agora, professor, que eu fui ver aqui onde é essa resposta, então minha resposta deu errado. Como deu? Professor, eu tinha pegado e feito a mediana, tipo assim, 50, 100, 100, 150, 200, 400, e feito as duas do meio, deu 125, mas só que aqui ele Não, quer não. diferente. É. Tem que ser do lado de cá, ó. Na esquerda, certo? A sua mediana tem que ser sobre o número de crianças por família, não o número da frequência. Ah, sim. Então eu teria que ter usado o 2 e o 3, então. Isso, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esse é o caminho. E aí? Peraí, professor, que eu já estou resolvendo aqui. Deu 2,5. Será? Bem, professor, eu creio que sim. Porque unindo o 2 e o 3, que são os dois termos centrais, dá 5. 5 dividido para 2, 2 vezes 2, 4. Aí fica 1. Eu coloco a vírgula, acrescento o 0, vai ficar 10. Aí 5, porque 2 vezes 5 daria 10. Ó, deixa eu fazer. Aqui é assim, ó. Vamos ler a questão, né? Uma das informações que podem auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde, UBS, é o número que representa a mediana na quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade.
O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... O que acontece aqui? Então, é assim. Tem 100 famílias que vão ter 0 filhos. Então, a sua sequência vai ser assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, até o 100º termo. Entendeu? Aqui é o 100º termo da sequência. É isso que significa a frequência aqui, ó. A frequência ser 100 significa que tem 100 famílias E não vão ter filhos. com 0 crianças. Isso. Depois, aqui o termo, ó, 101, o 101º termo, vai ser assim, ó, 1, 1, 1, 1. Entendeu? Até o 500, né? Esse daqui vai ser o termo 500. Depois vai ser assim, ó, 2, aqui vai ser o 501. Aí vai ser 2, 2, 2, 2, até, se são 200, até os 700, né? Então, aqui até os 700. Depois vai ser assim, 701. 3, 3, 3, 3, até o 850, né? 850. Ótimo. Beleza? E aí o 851, que vai começar aqui. 4, 4, 4, 4, até o 950. Certo? Certo. Depois vai ter o 951, 5, 5, 5, até o 1000, né? Quem são os termos centrais dessa sequência aqui? O 2 e o 3? Pelo número de famílias? De crianças por família? Tem que ser o 500, né? O que divide ali em 1000 são 1000 termos. Então, tem que ser 2 números. Certo? Tem que ser o 501 aqui, ó. E o 500. Tudo bem? Tudo ótimo. Tem que ser o 501 e o 500. O 501 vale 1. O 500 vale 1 e o 501 vale 2. Então, tem que ser a média aritmética simples destes dois caras aqui, do 1 e do 2. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Tranquilo? Letra Tranquilo. B. A questão, ela tende a te dar uma confusão com relação ao que é a mediana e o que é essa frequência bem aí. Então, é mais uma questão de interpretação do que ser bom de conta, né? Se você organiza bem a questão, você consegue resolver ela com facilidade. Mas aí você tem que ter uma situação de interpretação até você resolver ela com facilidade. Ok? Ok. Então, sempre vai ser... Então, metade
do que ele quer. Então, nunca vai ser a metade, tipo assim, do número de crianças, igual eu tava pensando que eram os termos, né? Mas então nem sempre vai ser os termos, né? Os termos aqui são os números de crianças. A sua sequência aqui é essa aqui, ó. Essa daqui é a sequência. Vou escrever aqui. Sequência. Sim, professor. É que eu quero falar, tipo assim, antes eu tava pensando que era pela metade, só que eu tava pensando assim que a metade era sempre, tipo assim, igual é o 2 e o 3 aí, ó. Seria tipo assim, igual tem 5 seria o 2 e o 3. Só que é a metade do número de crianças. Aí seria o um e o 2. É por isso que eu pensei errado, então. É porque é a metade da sequência. A Sim, senhor. metade da sequência é o termo 500 e o 501. Ó, Sim. daqui do 501 até o 1000, tem quantos termos? 499 termos. Beleza? E Beleza. daqui, ó, até Um. o zero, aqui, ó, até o primeiro termo, tem 499 termos. Entendeu? A mediana, ela tem que dividir a sequência no meio. Se a sequência tem 1000 termos, tá? Se o número, se o número de termos for igual a 1000, certo? Então você tem que achar a mediana que divide 499 termos para um lado, 499 termos para o outro, certo? Certo. Esses dois termos é o 500 e o 501. Estes dois termos são o 500 e o 501. Aí você tira a média simples do 500 e do 501. Beleza? Beleza. Pode fazer outra? Claro. Pronto. 1,5, resposta certa. Aqui, ó, é a questão que não dá um tempo aí para você resolver também. Resolve aí. Quer que leia? Ó, Professor, pode ler. a professora de matemática tomou a altura dos estudantes de uma classe para trabalhar os conceitos de média, aritmética, mediana e moda. Tomadas as medidas, os resultados em centímetros foram 179, 180, 165, 195, 154, 178, 160, 174, 185, 169, até o 188. Considere as informações. A altura da mediana é 176, a altura modal é 195, a altura mediana é maior do que a altura modal, a média aritmética entre a mediana e a moda das alturas da classe é 175. Com base nessas informações, assinale qual das alternativas são corretas. Apenas 1, 2, 3, apenas 1 e 3, apenas 1, 3 e 4, apenas 1 e 2. Vê aí, consegue fazer? Três minutos aí para fazer, são 8 e 2. 8 e 5, eu faço.
Os meus números aqui que eu tô anotando, só até agora eu só anotei 17. Vocação de que tá o erro aqui. Volta e caça o erro. Ah, no 1,59, foi onde eu errei. Mas já está arrumado. Ó, vou fazer bem aqui, viu? A primeira aqui, ó, é da mediana. Para você achar mediana, você tem que fazer o quê? Um rol. Certo? Certo. Tem que ordenar cada um destes números. Quem é o menor? O primeiro. 1,54. 154. 154 tem que ser o primeiro termo do seu rol. Próximo. 1,59. 159. 1,60. 1,60. Deixa eu ir riscando eles aqui, senão a gente esquece de algum. 1,65. 1,65? Não tem 1,61, 1,62, 1,63, 1,64? Não, né? Não. 65. 1,69. 166, 167, 168, não, né? Não. 169. 1,71. 170 não tem? 171 agora. Aqui o 171, né? Uhum. 274. Não, peraí. 2,174, no caso. 274. Tá, 172 não tem, 173 não tem, então 174. Duas Na vezes. verdade, são 3, né? 3, na verdade. São 3? São 3, 7, 4. 3 vezes 174. 175. Não, Tem 178. 176, 177, não, né? Então Não. 178. 179. 179. 1. 180. Tem 179 duas vezes? Não, tem 2, 1,80. 180. 1,81. 180 duas vezes, né? É, sim, 2 vezes. 181. 1,85. 185. 1,88. 188. E 2, 195. Duas vezes 195. E aí conta, né, para ver se realmente você escreveu todas as medidas, né? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 medidas. E aqui no seu rol foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltou um. Deixamos passar um. É, mas isso com algum sem colocar, então. Ficou. De novo.
154 é o menor. No Tá. meu deu 18, professor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, Professor, são esqueci de... 374. São 374. Ah, 1, 2, 3, 174. Ótimo. Já ia fazer alguma coisa errada, tá vendo? Senão depois dá errado. 174. Pronto, adicionei o 174 ali. Tudo certo. Agora, a mediana, né? São 18 termos, então você tem que dividir 8 termos para a esquerda e 8 termos para a direita, né? A mediana tem que dividir os dois termos que vão compor a mediana, tem que dividir o seu rol em duas partes iguais, né? Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 174 aqui, ó, tem que fazer parte da sua mediana. E o 178 também tem que ajudar a compor a sua mediana. Tudo bem? Tudo bem. Então, 178 mais 174, divide por 2, né? A média simples deles dois. 174 mais 178 dividido por 2 vai dar 176, né? Certo? Sim. Sei. 174 mais 178 vai dar 352. 352 dividido por 2, 176. Então, essa daqui, ó, é verdade. Essa questão aqui é verdade. Essa daqui, a primeira, a gente já sabe que é verdade. Por este aqui, né? A altura modal é 195? Não, né? A moda aqui é 174, certo? Isso daqui é falso. Por este daqui Professor, ser falso, você já elimina a alternativa letra A e elimina a alternativa letra D, né? Você só fica aqui com B e C. Tirar a dúvida. Oi. sim, nessa conta que o senhor deu de 174 mais 178, deu 352, não deu? Deu. Então, coloca tipo assim um L do lado e o 2. Ó, uma vez vai dar 2, vai ficar 1. Aí vezes 7 vai dar 14. Aí vai ficar 18. Aí 6, que daria 18? Não. 8 mais 4, 12. Vai a 1. 7 mais 7, 14. Com 1, Mais um, 15. 15. Beleza, vai a 1. 352. 352 dividido por 2 dá 1, dá 2. 3 menos 2, 1. Desce o 5, 15. Dá 7, 14. 15 menos 14 dá 1. Aí Desce o 8. desce o 2. Ah, sim, professor. Acabei confundindo, acabei colocando 8 do 1 e 78. É por isso que o meu deu errado aqui. Eu tô achando estranho. Aí agora dá 6. 6 vezes 2, 12. 12, Tá 12. certo, professor. Resto 0. É porque deu um erro de digitação meu aqui. Foi mal. Certo? Certo. Erro de digitação você está fazendo aonde? Não, professor, eu falei digitação assim, mas é erro de escrita, no caso. Beleza. Então a moda é 174, é o que mais aparece. Certo? Certo. A altura mediana é maior do que a altura modal. Vamos ver aqui. A mediana, nossa mediana,
deu 176, certo? E a nossa moda deu 174, certo? Então, Certo. aqui, 176 é maior do que 174. Então, mediana é mesmo maior que moda, certo? A altura mediana é maior do que a altura modal. Isso daqui é verdadeiro. Tá? A média aritmética entre mediana e moda é 175. Para você fazer média entre mediana e moda, opa, você tem que fazer o quê? Soma as duas, 176 mais 174. Divide por 2. Isso daqui vai dar 350 dividido por 2, 175. Então, a média aritmética simples entre as duas dá 175. Ok? Então, Ok. 1, 3 e 4 estão corretas. Certo? Certo. Essa questão bem aqui. Tranquilo? Tranquilo. Consegue reproduzir? Letra E C. aí, professor? Espero só que depois eu não acabe errando minha escrita, né? Igual aconteceu nessa aula. Mas foi até bom que a gente tem a curiosidade de ver onde que errou e tal. Então, o que você tem que fazer é simular a prova, né? Para você Sim, ver senhor. esses erros aí. Esses erros aí acontecem muito, né? A mente parece que trava. Aí é as mesmas sugestões da aula passada, né? Pega as provas, imprime as provas, faz em casa modelo simulado. Todas as provas estão online, todas as provas disponíveis, ó. Desde 2011, ó, pelo menos, tem prova disponível. Geralmente tem 2 aplicações ou mais do Enem por ano. Então, você tem pelo menos aqui, ó, só nessa tela aqui, de 2022, 21, 20, 19, 18 até 2011, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. 9, 10, 11, 12 anos de aplicação de Enem. Se tem 2 provas, você já tem aí pelo menos 24 provas para você simular. Cada prova foi aplicada em 2 dias, então você tem aí 48 simulados para fazer. Você não precisa, tipo, de um material top para estudar. Esse daqui são as apostilas top para você estudar. Esse daqui é o melhor material para você estudar para uma prova. É você simular aquela prova. Certo? Então, assim, baixa essas provas aqui e vai resolvendo essas provas aqui. Certo? Certo. Baixa no seu celular, baixa no seu computador. Ó, esse daqui é a prova. Se você nunca fez o Enem, essa daqui é a prova do Enem 2022. Ok? Então, você vai criando intimidade com a prova. Porque, de novo, o Enem não julga se você é inteligente, não julga se você é bom em matemática, ele julga se você está mais bem preparado para a prova naquele momento que você fez a prova. Porque passou o momento da prova, você já não está Pode mais fazer mais. preparado assim, às vezes você dá uma caganeira, sei lá, às vezes você não está bem emocionalmente, isso também conta muito para a prova, se você está bem emocional ou não. Às vezes sua namorada resolve brigar com você no dia da prova, você não fica bem emocional e você não faz a prova direito. Ou você tem algum contratempo emocional ali um dia antes. Acontece também, viu?
Infelizmente, acontece. Faz um cronogramazinho, ó, todo dia eu vou estudar tal matéria. Reserva um dia da semana para você fazer o simulado, para você simular a prova. Reserva 4, 5 horas do seu domingo, ou 4, 5 horas do seu sábado, para ser o seu simulado. Para você dizer assim, olha, eu vou simular a prova. Reserva um tempo para você fazer alguma atividade física que você gosta, que seja uma atividade simples, uma atividade física mais simples possível, que seja correr, sei lá, que seja jogar bola com os amigos, que seja natação, não sei, às vezes você tem alguma piscina aí para você ir num condomínio ou numa chácara, sei lá, no rio. Vai fazer alguma coisa, o teu corpo pede tudo isso. Tem alguém para te acompanhar, mesmo que sejam seus professores da escola, tem alguém para te ajudar nessa jornada. Eu tinha um professor que eu queria fazer uma redação de 45 linhas, quando eu prestei o Enem, quando eu tinha 17 anos. E esse professor de redação é um dos caras, assim, que eu mais pedia, que eu mais sugava ele. Eu falava assim, olha, eu vou fazer uma redação por semana de 60 linhas e você vai corrigir. E ele topou, assim, a coisa. Ele falou, não, eu corrijo sim. E eu lembro muito bem, assim, que ele ainda falou assim, eu duvido que você faça uma redação por semana de 60 linhas, toda semana. Aí aquilo te incomoda, né? Aquilo vai te provocando, assim, você fala assim, não, abençoado, eu vou fazer só para te provar que eu não consigo, então segura essa. que eu quero isso, eu vou te provar, só porque você me provocou, eu vou fazer isso bem aí. A redação é um ponto importante, mas se você puder ter um professor de matemática que te ajuda, um professor de redação que te ajuda, um professor de português, é excelente, né? Usos da escola mesmo, leva as questões para os professores da escola de matemática, leva as questões para os professores de redação, e suga eles, suga o máximo que você puder do professor. Porque muitas vezes o professor sabe, mas como ele não é cobrado, não é estimulado, ele está desmotivado, você não sente que ele sabe tanto, às vezes. Mas quando você estimula, quando você puxa o conhecimento dele, ele te mostra que ele sabe. Então, assim, suga lá dos professores. Às vezes eles não estão tão treinados com questões de Enem, mas eles sabem o conteúdo, e eles podem te ajudar, de alguma forma, a entender melhor este conteúdo. Essa daqui é a outra questão, vou deixar aí para fazer, são 8h23. Eu tenho um outro compromisso. O gabarito é letra D. Tenta aí. Se tiver alguma dúvida, você me fala. As outras coisas que queria deixar assim são... tem uma estratégia de tempo no Enem. Não perca muito tempo em questão difícil. Não fique travado numa questão. Tá? Se você travar numa questão é assim, você demorou mais de 4 minutos ali na questão, você demorou mais de 3 minutos, e você vê que ela não vai sair, pula. Ah, mas aí eu vou pular a prova toda. Não é assim, você não vai pular a prova As toda. questões necessárias. Se você gastou uns 2, 3 minutos numa questão, você vê que você ainda vai gastar mais uns 3, 4, deixa ela para depois. Você tem que gastar mais ou menos uns 4 minutos em cada questão. Entre 3 e 4 minutos numa questão é o que você tem que gastar. O ideal é que gaste menos. Professor, mas tenha uma estratégia de tempo, né? eu acho, professor, que uma dica interessante também, igual eu fiz minha prova, primeiramente, você lê a pergunta, que às vezes é um texto tão grande e a pergunta só pergunta um trechinho do texto. Aí você... Também é excelente. A questão, ela tem um objetivo. Você não pode perder este objetivo de foco, né? Você não pode, assim, ler textos desnecessários, tá? Se você conseguir identificar isso, o que é o texto necessário, o que é o texto desnecessário, isso é excelente, com certeza. Essa já é uma dica da aula que vem.
É assim, estratégia para resolver questão. Professor, Oi? eu acho, professor, que, tipo assim, eu não estava assim com muito plano de estudar para o Enem agora muito cedo, mas o senhor está me incentivando muito. Ontem mesmo de noite, depois daquela aula do senhor, já fiz a redação, hoje entreguei para minha professora sobre o lixo urbano, sabe? Agora eu estou me inspirando, estou querendo voltar a estudar de novo já, para começar a fazer o Enem. Ótimo, você está se motivando. Estou me motivando, eu fiz um Vai texto que de 27 você, linhas. vai que você é aprovado antes de terminar o ensino médio. Quem sabe? Professor, se eu, professor, for aprovado, eu vou tirar uma foto com o senhor e falar: esse professor me ensinou foi tudo. Obrigado. Qualquer dúvida, manda um e-mail. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp. Certo? Claro. Obrigado, gente. Eu vou parar a gravação bem aqui. Matheus, tem alguma dúvida? Não? Tenho não, professor. Boa noite. Obrigado. Você entendeu? Entendi, professor. Você já sabia? Você gostou? Não, eu vejo esses conceitos há muito tempo atrás, né? Aí, tipo, eu tinha